Pessoal, geometria analítica, tá bom? Geometria analítica. Ponto médio e distância entre dois pontos. Veja bem, nós temos o nosso lindo plano cartesiano. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Sentido anti-horário, tá certo? No primeiro quadrante, nós temos que x positivo e y também é positivo. No segundo quadrante, x é negativo, tá certo? E y é positivo. No terceiro quadrante, x negativo e y negativo. No quarto quadrante, x positivo e y negativo. Essa linha vermelha que eu fiz é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares, tá certo? Então, ela é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Bissetriz, você já sabe, lá de geometria plana, que divide o ângulo em duas partes congruentes. Então, o que acontece? Qual é a característica dos pontos que se encontram na bissetriz dos quadrantes ímpares? Abscissas e ordenadas. Lembrando vocês, eixo das abscissas é o eixo X. Eixo das ordenadas, eixo Y, tá bom? Então, as abscissas e as ordenadas são iguais. Então, eu coloquei aqui I para representar que é a bissetriz dos quadrantes ímpares e I são as coordenadas. Ou seja, se eu tenho um ponto aqui na bissetriz dos quadrantes ímpares, onde x vale 2, y também vai valer 2. Ah, se eu tiver um ponto aqui valendo menos 3 em x, aqui na bissetriz dos quadrantes ímpares, no eixo das ordenadas, y vai valer menos 3. Ou seja, uma é igual a outra, tá certo? Aqui, essa preta, bissetriz dos quadrantes pares, segundo e quarto quadrante. Abscissas e ordenadas são opostas. Como assim? Todo ponto que pertence ao eixo, que pertence à bissetriz dos quadrantes pares, as coordenadas são opostas. Ou seja, se eu tenho um ponto aqui valendo 5 em x, se eu projetar ele sobre a bissetriz dos quadrantes pares, eu vou ter aqui que ele vai encontrar com o menos 5, ou seja, os sinais são opostos. Então, se eu tenho aqui valendo menos 2, aqui vai valer 2, ou seja, menos 2 em x, 2 em y, 6 em x, menos 6 em y, e por aí vai, ou seja, os sinais são contrários, são opostos, tá bom? 6 menos 6, 5 menos 5, menos 2, 2, tá certo? 2 menos 2, tranquilo? Aqui não, os ímpares são iguais. 5, 5, 6 e 6, 3 e 3, tá certo? Então esse é o nosso plano cartesiano, apenas para relembrar vocês. O ponto médio. Então, se eu tenho um segmento, onde eu tenho as extremidades A e B. Aqui o ponto A possui coordenadas XA e YA. O ponto B possui coordenadas XB e YB. A união deles formou esse segmento. O ponto médio é o ponto que divide esse segmento em duas partes congruentes, duas partes iguais. E como que eu calculo as coordenadas desse ponto médio? Basta você fazer XA mais XB dividido por 2, YA mais YB dividido por 2. Então, basta somar XA e XB, dividido por 2, YA e YB, dividido por 2. Eu acho as coordenadas do ponto médio. A coordenada X e a coordenada Y. Tranquilo? Agora, distância entre dois pontos. Bom, presta atenção aqui no meu plano cartesiano. Eu tenho um segmento aqui. Aqui seria meu ponto A. Aqui seria o nosso ponto B. Tá certo? E a distância entre eles. Repare o seguinte, se eu prolongar essa linha
e essa linha, eu não formo aqui um triângulo retângulo, onde a distância entre os pontos é a nossa hipotenusa, já que o ângulo de 90 graus se formou aqui, e os meus catetos, não é a diferença entre as coordenadas? Esse cateto aqui embaixo é xb menos xa, está aqui. Esse cateto aqui na lateral é yb menos ya. Então, por Pitágoras, eu posso descobrir a distância entre dois pontos no meu plano cartesiano. Eu posso falar que a distância é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Essa é a fórmula. Então, como diz nosso amiguinho aqui embaixo, bora praticar! Fica aí, não desliga o vídeo, continua comigo. Então, nosso exercício, sejam os pontos D, K e menos 3, E, 2 e T, e F menos 1 e 1. Se F divide DE em duas partes iguais, então K e T são tais que a soma deles é... Então, qual é a soma de K e de T? Bom, o que ele está falando? Nós temos um segmento DE. E nós temos um ponto F, que divide esse segmento em duas partes iguais. D vale K e menos 3. E vale 2 e T. Duas partes iguais. E F vale menos 1 e 1. Então, veja bem. Se F divide em duas partes iguais, significa que ele é o ponto médio desse segmento. Então, para saber quais são os valores de K e T, basta nós fazermos a seguinte relação. O xm é igual a xa mais xb dividido por 2. Então, quanto vale o xm? Aqui, ó, menos 1. Menos 1 é igual xa, pode valer k, xb vale 2, dividido por 2. Então, nós temos que 2 está dividindo, passa multiplicando. Ficamos com menos 1 vezes 2 é igual a k mais 2. Menos 1 vezes 2, menos 2 é igual a k mais 2. Então, k é igual a menos 2 menos 2. K é igual a menos 4. Descobrimos o valor de K. Agora vamos descobrir o valor de T. T é o YM. E está relacionado com YM. YM é igual a YA mais YB dividido por 2. YM vale 1. Então, 1 é igual a YA menos 3 YBT dividido por 2. 2 passa para cá multiplicando. 2 vezes 1 dá 2, igual a menos 3 mais T. Então, T é igual a 2 mais 3. T é igual a 5. Já encontramos o valor de T. Agora que encontramos o valor de T, basta calcular a soma deles. Então, 5 mais menos 4 é igual a 1. Portanto, a alternativa certa é a alternativa C. Continua ligado, qualquer dúvida deixe nos comentários e vamos para o próximo. Então, vamos para o nosso próximo exercício. Seja um ponto Q de ordenada menos 3, equidistante dos pontos A, 0 e 1, e B, 2 e 3. O produto das coordenadas do ponto Q é... Então, eu só tenho a ordenada dele, mas eu sei que ele é equidistante dos pontos A
e B. Ou seja, ele está a uma mesma distância de A e B. O que eu posso escrever então? Posso falar o seguinte, que a distância de A até Q é igual à distância de B até Q. Posso escrever isso daqui. Tá certo? Como que nós calculamos a distância mesmo de dois pontos? Raiz quadrada. Olha só, eu só tenho a ordenada de quê? Vou colocar aqui embaixo então. Presta atenção. A é 0 e 1. B é 2 e 3. E Q, nós só temos a ordenada. X eu não sei, a ordenada é menos 3. Então, vamos colocar aqui agora. XB menos XQ menos XA, que são as letras que eu tenho aqui. Então, nós temos XQ menos XA ao quadrado mais YQ menos YA ao quadrado. Isso é igual a raiz. Vamos ver agora. Agora é B e Q. Então eu tenho XQ menos XB ao quadrado mais YQ menos YB ao quadrado. Tá bom? Então, colocamos aqui já na fórmula. Agora, olha só, eu tenho raiz dos dois lados. O que eu posso fazer com elas? Eu posso cancelar. Já eliminamos esse problema. Agora vamos substituir os valores. XQ vale X. XA vale 0. Então aqui eu fico com X ao quadrado. Mais YQ vale menos 3. YA vale 1. Só que eu tenho menos aqui, então fica menos 1 ao quadrado. Isso igual. Já que eu cortei a raiz, não preciso colocar. XQ vale X. XB vale 2. Então x menos 2 ao quadrado. Mais YQ menos 3 menos YB menos 3 ao quadrado. Agora vamos lá, x ao quadrado mesmo. Mais menos 3 menos 1 dá menos 4 ao quadrado. Isso é igual. Aqui eu tenho um produto notável. Então vamos desenvolver. É o quadrado do primeiro, então x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui agora, menos 3 dá menos 6. Então, menos 6 ao quadrado, tá certo? Então, x ao quadrado, menos 4 ao quadrado, 16 positivo. Igual x ao quadrado, 2 vezes x vezes 2, menos 4x. 2 ao quadrado, mais 4. Menos 6 ao quadrado, mais 36. Então, olha só, eu tenho x ao quadrado positivo de ambos os lados. Já podemos cancelar os dois, tá certo? Vou fazer o quê? Passar o 4x para cá e o 16 para lá. 4x é negativo, passa para cá, positivo. 16 positivo, passa para lá, negativo. Então, ficamos com 4 mais 36 menos 16. Então, olha só, 4 mais 36, 40. 40 menos 16, 24. Então, 4x é igual a 24. X é igual a 24 dividido por 4. Então, portanto, a nossa coordenada x vale 6. Logo, o ponto Q, então, possui as coordenadas 6 e menos 3. O que ele perguntou? O produto delas.
Então, produto 6 vezes menos 3 igual a menos 18. Então, a alternativa certa é a alternativa D. Tranquilo? Vamos agora para o nosso próximo exercício. Nosso próximo exercício, o triângulo ABC, formado pelos pontos A7 e 3, B 4 e 3 e C menos 4 menos 2 é escaleno, isósceles, equilátero ou obtusângulo. Bom, o modo que nós descobrimos isso é descobrindo a medida dos lados desse triângulo, tá certo? E como que nós vamos descobrir a medida dos lados do triângulo? Calculando a distância entre os pontos. A distância de A até B, a distância de B até C e a distância de A até C. Daí nós vamos saber a medida dos lados dele, correto? Então, vamos lá. Distância de A a B, para começar. Então, D é igual a raiz de XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Tá certo? Então, aqui nós vamos calcular a distância de A a B. Já vamos calcular. Então, a distância é igual a raiz de XB. Vamos ver aqui, XB vale 4. XA vale 7. 4 menos 7 ao quadrado. Mais YB vale 3. YA vale 3. Com menos da fórmula, menos 3 ao quadrado. Então, D é igual a raiz quadrada de 4 menos 7, menos 3 ao quadrado. 3 menos 3, 0 ao quadrado. Então, a distância é igual a menos 3 ao quadrado dá 9, 0 ao quadrado dá 0. Então, a distância é igual a 3. Então, o lado AB é igual a 3. Agora vamos para o BC. Como vai ficar o BC? Então, nós temos a distância igual a raiz quadrada de XC menos XB ao quadrado mais YC menos YB ao quadrado. Vamos substituir os valores agora. XC menos 4, XB 4. Então, menos 4 ao quadrado. Positivo, mas com o menos da fórmula fica negativo. YC, menos 2. YB, 3. Com o menos da fórmula, menos 3 ao quadrado. Então, a distância é menos 4, menos 8 ao quadrado. Mais menos 2, menos 3, menos 5 ao quadrado. Menos 8 ao quadrado, 64, positivo. Menos 5 ao quadrado, 25, positivo. Então, a distância é igual a raiz quadrada de 89, tá certo? Então, significa que o lado BC é igual a raiz de 89, que já é diferente de 3. Tranquilo? Vamos agora para o próximo. Distância de A a C. Então, a distância é igual a raiz quadrada de XC menos XA ao quadrado mais YC menos YA ao quadrado. Então, a distância é igual a raiz de
xc menos 4, xa menos 7 ao quadrado. Agora, mais yc menos 2, ya menos 3 ao quadrado. Então, a distância é igual a raiz quadrada, menos 4 menos 7, menos 11 ao quadrado. Mais menos 2 menos 3, menos 5 ao quadrado. Então, a distância é igual a 11 ao quadrado, 121. 5 ao quadrado, menos 5 ao quadrado, 25. 121 mais 25 é igual a raiz quadrada de 146. Então, o lado AC é igual a raiz quadrada de 146. Repare o seguinte, os três lados possuem medidas diferentes. Então, se possui medidas diferentes, o triângulo que possui os três lados diferentes é o triângulo escaleno. Portanto, a alternativa certa é a alternativa A. Qualquer dúvida, deixa no meu comentário. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.